Olá, vamos para a última parte do nosso segundo encontro. Já falamos aqui sobre os três períodos históricos da filosofia: o metafísico, o epistemológico e o terceiro, que é a filosofia moderna. Agora, qual é o tema filosófico que define os rumos deste curso de filosofia, do nosso curso de filosofia em si? Se você estivesse fazendo um outro curso, talvez de administração, de direito, talvez vocês iriam ter um tema filosófico diferente do nosso, tá? Tendo em vista a tarefa filosófica do esclarecimento e da amplitude dos temas filosóficos, apresentaremos a partir dos próximos temas, ou seja, dos 5 temas que ainda irão fazer parte dessa introdução à filosofia, fundamentada deli, em uma delimitação temática. Não é possível estudar exaustivamente tudo que a filosofia produziu até hoje. É quase impossível você ter um filósofo que conseguiu estudar tudo e entender todas as visões filosóficas até hoje. Por isso, propomos uma reflexão histórica e filosófica centrada em um tema específico da filosofia. E esse tema é o problema da verdade. Nós vamos tentar falarmos sobre o problema que é descobrirmos a busca dessa verdade. Porque na busca dessa verdade, muitos entraram e, na verdade, não descobriram a verdade, mas erros. E por isso, tá, abordando esse lado da filosofia, nós vamos usar a partir da aula que vem, abordarmos a filosofia para nós conseguirmos ver erros de pensadores, de filósofos, voltado pela perspectiva bíblica e também até de algumas religiões que criaram teologias baseado nessa busca pela verdade, mas criaram teologias erradas, tá bom? Uma vez que a filosofia surge da busca dos seres humanos pela verdade, torna-se de suma importância, principalmente para aqueles que estão dando os primeiros passos na filosofia, compreender como os filósofos, ao longo da história, lidaram com as questões pertinentes a essa busca. Ora, as teses de um tratado de filosofias são sempre soluções de problemas com que os filósofos se defrontavam. Por isso, é, podemos assim dizer, né? Só que seremos capazes de decifrar o problema da verdade se antes entendermos quais são as questões que o envolvem. Querer entender ou explicar as teses referentes ao tema da verdade sem conhecer e compreender a sua problemática é algo como querer responder sem saber qual a pergunta. Como é que você vai responder algo que você nem sabe o que foi perguntado, né? A reflexão sobre as questões e o momento essencial, não apenas da produção filosófica, mas da própria aprendizagem da filosofia. Como não há tal aprendizagem sem reflexão dirigida à compreensão e ao esclarecimento das questões, nossa tarefa não pode ser outra senão a de elucidar as teses de alguns filósofos a partir da noção de compreensão do problema filosófico. Nós vamos ver que a própria filosofia, em vez de trazer resposta, ela trouxe mais problemas em si. O que isso significa? Que o tema da verdade, que nos servirá de pretexto para estudar a filosofia, será primeiramente problematizado. Isso quer dizer que, antes de considerarmos a tese de cada filosofia, esclarecemos, explicaremos as questões que cada um deles desenvolveu a partir de problemas da verdade. Nosso objetivo principal é entender como o filósofo, em seu tempo,
e contexto intelectual recebeu tal problema e sobre quais questões ele construiu as suas teses, para que nós possamos entender como foi esse desenvolvimento. Como se trata de uma introdução à filosofia direcionada aos estudantes de teologia, no nosso curso, né, durante toda a reflexão abordaremos os possíveis pontos de diálogos entre esses dois tipos de saberes. Nosso convite é para que você, amante da palavra de Deus, construa sua teologia sensível às questões filosóficas que envolvem o contexto intelectual da existência humana. Fazer teologia ouvindo tais questões e respondendo-as no poder da mensagem cristã é, de certo modo, ouvir a voz de Deus. Pois como poderíamos responder àqueles que nos perguntam sobre a razão da esperança que há em nós, se não fôssemos capazes de, primeiramente, ouvir a voz de Deus? Terminamos por hoje o nosso segundo encontro. Eu gostaria que você entendesse o que nós buscamos nesse curso de introdução à filosofia. Pessoas vão perguntar em que você crê e por que você crê. E temos que dar perguntas concretas e perguntas com fundamento. Antigamente diziam que a fé não tem explicação, mas hoje podemos dizer que a fé tem explicação, e essa explicação é em Deus e em seu Filho. E eu pergunto, você conhece verdadeiramente a Deus? Você conhece verdadeiramente quem é esse Filho? Se você tiver esse relacionamento, com certeza, você vai conseguir responder qual é a razão da sua fé. Deus te abençoe, tenha uma boa semana e até semana que vem, se assim Cristo nos permitir. Até lá.